Queridos, então para começar nós temos algumas perguntas aqui e essa primeira que eu vou fazer para vocês diz o seguinte: como resolver a falta de tempo que muitos pais sentem hoje para estar com os filhos, para a vida de família? Agora, muito bem. Como é que a gente resolve? Na verdade, a questão do tempo na vida do casal tem muito a ver como nós pensamos a nossa vida. Ou seja, a lógica, né, e pegando aí o que a pastora estava ministrando hoje de manhã, a lógica é, normalmente, que a gente receba de fora umas armaduras, uns projetos, umas ideias, umas propostas que não tem nada a ver com a vida da gente. E a gente embarca nisso, ou seja, a gente não toma decisões sobre as nossas vidas. Como é que eu resolvo o tempo, para ter tempo? Eu coloco isso como prioridade na minha vida, entendem? A gente diz assim, eu também sempre digo isso para minha esposa: nenhum casamento acaba por rotina. Um casamento acaba porque não tem rotina. O que você está dizendo com isso? Não há rotina do casal estar junto, não há rotina dos filhos estar junto, não há rotina de ter momentos em família. Ou seja, as coisas estão todas invertidas. Então, como é que eu resolvo o tempo? Eu preciso decidir para mim, para minha casa, para minha esposa, o que é importante para o casal. O que é importante na minha casa? Então, a gente vai lá e faz uma lista do que é importante para isso. À medida que eu faço a lista do que é importante para mim, eu crio uma agenda com esses itens importantes. E aí a gente vai ver que há tempo para tudo que é importante para a gente. Entende? Agora, se eu não coloco os meus filhos, a minha casa, a minha família como item importante, obviamente não vai sobrar tempo para eles. Né? Então a gente precisa fazer o inverso. Eu não posso aceitar essa armadura que vem de fora. Eu é que tenho que dizer para mim o que é importante para minha casa, para minha família, para os meus filhos, né? Sou eu quem dou o direcionamento do meu tempo e organizo o meu tempo. Muito bom. Uma outra pergunta que nós temos aqui, e essa eu passo para o Wilson e para a Carla, a respeito como filho cristão, como se comportar diante de pais não cristãos? Qual deve ser o comportamento do filho que é cristão e os pais ainda não conhecem a Jesus? Eu creio, em relação aos pais, é preciso dar o exemplo, né? Então, se essa questão, os filhos não cristãos. Os filhos cristãos. O senhor acabou de falar que o exemplo deve ser do pai. Só que nesse caso, quando o filho não tem o exemplo dentro de casa de um pai cristão, de uma mãe cristã, qual deve ser o comportamento de um filho dentro de casa? Eu creio que tudo começa na palavra. O início, a palavra é princípio. Foi dito aqui pela pastora, Claudemir mensurou aí também. Então, é preciso que o filho pratique aquilo que está na palavra. Então, a palavra ela já começa, já no início de Gênesis, o que fala lá? No princípio. Deus é princípio. Então, o filho, para que ele seja bênção, para que ele consiga influenciar, trazer seus pais para o Evangelho de Cristo, ele precisa dar o exemplo. E isso, para os pais, é gratificante, porque está tendo efeito a palavra. Então, eu creio assim, o filho é cristão, e o pai não, os pais não são, então ele precisa dar o exemplo, ele precisa passar aquilo que ele está aprendendo no Evangelho e pelo Evangelho, para que ele possa atrair seus pais para a igreja, para Cristo. E eu penso dessa forma, e eu creio que a palavra é assim, é princípio. Amém. Uma próxima pergunta que nós temos aqui também diz o seguinte: como lidar com a esposa que reclama e se rebaixa em tudo? Pode falar? Tá. Como lidar? Primeiramente, você tem que observar quem é para lidar, o esposo ou a pessoa? Foi uma pergunta de um esposo a respeito da sua esposa. Mas podemos aplicar vice-versa, né? Às vezes pode ser situações ao contrário em outra casa, né?
Como é que você lida com isso? O esposo que tem uma esposa que não se valoriza. Você tem que achar elemento nessa esposa, porque talvez essa dor que ela sinta de não se valorizar seja uma dor que ela já vem carregando há muito tempo. Então, dizer para ela simplesmente que ela tem que se valorizar, que ela tem que gostar mais dela, isso não vai adiantar. Porque já é um sentimento que ela já tem pré-formado dentro dela mesma. A maneira do esposo ajudar a esposa nesse momento é procurar entendê-la, acolher a sua dor. Porque quando você acolhe a dor dela, se ela está dizendo assim, eu sou muito feia, eu estou isso, eu estou aquilo, você abraça e você fala palavras de afirmação e traz essa esposa para perto de você. Dessa maneira, ela vai se sentir segura e ela vai conseguir falar dos seus sentimentos para que você veja a causa. Porque nesse momento, vocês estão vendo os efeitos. Existe por trás disso uma causa dentro dela que leva ela a sentir esse sentimento. O que você faz? Você acolhe. E a partir desse momento que você vai acolher, vocês vão tendo mais intimidade e ela vai conseguindo verdadeiramente se mostrar para você e você vai ter como ajudá-la. Se não tiver como ajudar, ela não tem conhecimento sobre aquela, ela procura alguém que tenha conhecimento, procure ajuda, para que assim a pessoa possa ajudar o esposo, para que o esposo possa ajudar a sua esposa. Eu queria complementar uma coisa, que isso vale para homens e para mulheres, né? Como a minha esposa disse, toda reclamação, ela não é a causa. Toda reclamação, ela é o efeito. Né? Então, eu estou reclamando demais, muito provavelmente porque eu não olhei para uma dor, para um sentimento, para algo que está magoando, para algo que está machucando, para uma tristeza que está muito profunda. E o outro só vê a minha reclamação, reclamando. Então, isso vale para o homem como vale para a mulher. Obviamente, a gente observa um pouco mais isso no comportamento feminino, porque a mulher, às vezes, tem uma tendência de expor mais isso de uma forma isso. O homem, às vezes, reclama de uma outra forma. Como? Ficando calado, né? Entrando para o quarto dele, ou ficando emburrado, é a forma dele reclamar, mas também ele reclama, né? O que é legal a gente aprender? Que quando eu reclamo, quando eu ponho isso para fora, eu estou atuando sobre o efeito do problema, não sobre a causa, não é? Tanto quem recebe a reclamação como quem reclama precisa aprender a buscar a causa. Qual o motivo que eu estou reclamando? Qual a razão disso? E aí esse gesto que a minha esposa disse, quando o esposo faz de acolher essa dor, é quando você desarma essa esposa e permite que você acesse de verdade a dor que ela está sentindo, não é? Às vezes a dor tem a ver com uma decepção, a dor tem a ver com uma frustração, a dor tem a ver com um desejo que ela nem pôde te contar. A dor tem a ver com um valor que ela tem, mas ela não consegue expressar esse valor. E se ela não se sentir segura, se ela não se sentir, como a esposa, a pastora disse aqui, protegida, cuidada, e de que ela pode falar os seus segredos, os seus sentimentos de verdade, sem que você a espante ou sem que você ponha para longe, automaticamente você vai acessar a dor que está ali e vai poder conversar sobre o problema que está realmente fazendo ela estar reclamando ali, né? Citando aquela dor. Posso complementar? Sim, com certeza. Complementando essa palavra, ao longo da minha vida, 20 anos de casado, eu busquei a seguinte maneira: me colocar no lugar do meu esposo. Então você pode se colocar no lugar do seu esposo, da sua esposa, procurar entender porque existe uma dor, e essa dor, como eu preciso ser a melhor amiga do meu esposo, o meu esposo precisa ser o meu melhor amigo, e eu não vou casar com o inimigo. A gente vê os meninos dizer, ou as meninas dizerem, ele é só meu amigo. Mas você vai casar com um inimigo? Você tem que ser o melhor amigo da tua esposa, compreender a dor dela e procurar ser remédio para a dor dela, porque todos nós temos uma mochila, uma carga, uma história de vida que trazemos desde a infância, e às vezes isso estoura onde? No casamento.
Então nós precisamos compreender a dor do nosso companheiro, da nossa companheira, e procurar ser remédio para a dor dele. E a gente vai ter um relacionamento ajustado, uma família ajustada, porque tudo aquilo que está no nosso interior, dentro da nossa casa, não pode ser escondido, porque é dentro da nossa casa que nós somos quem somos verdadeiramente. E se eu não for amiga do meu esposo, ele compreender a minha dor e eu compreender a dor dele, eu vou buscar fora. E é dentro de casa que nós vamos resolver essas dores. Amém? Amém. Foi comentado, foi pregado mais cedo na ministração da pastora a respeito disso, e essa pergunta agora eu gostaria que vocês falassem um pouco mais profundo a respeito desse assunto. A pergunta diz o seguinte: na igreja, a maioria dos jovens solteiros são novos para as irmãs mais velhas. Estão sobrando mulheres maduras e faltando varões? Estão sobrando mulheres maduras e faltando varões? É fácil falar para orar, mas os anos passam e nada acontece. O que fazer mediante a isso? Olha, gente, a gente lida com casais e a gente percebe muito isso, né? E novamente a gente volta aqui no modelo, talvez na ministração que eu dizia ontem. O que está acontecendo com o nosso modelo de criar? Nós temos dificuldade de criar homens para serem homens. Por quê? Porque nós não queremos perder os nossos filhos. Então os homens crescem, mas continuam sendo filhinho da mamãe. Se ele é filhinho da mamãe, ele não cumpre o papel bíblico. O que é o papel bíblico? Ele ser homem. Se ele não é homem, ele não consegue arranjar uma esposa. É o primeiro problema. Então a gente precisa entender que nós vamos ter uma sociedade que está criando um monte de homens, mas que não são homens no sentido literal, de cuidar da casa, de proteger a família, de defender. Menino não faz isso. Só é capaz de proteger a casa, defender a esposa e fazer o que José fez com a esposa dele, sendo homem. Então esse a gente precisa entender que há uma lógica nisso. Mas quando a gente fala de que há poucos varões e que as mulheres maduras, né, estão mais na igreja e disso, isso é uma realidade, a gente vê de fato isso acontecer, né? A gente tem uma discrepância, por exemplo, com relação à mulher que é um pouco mais madura, e o homem que vem para a igreja, normalmente ele é um pouco mais novo, né? Ele está mais iniciando na carreira com Deus, e a mulher está um pouco mais madura. Obviamente, há uma discrepância quando a gente pensa em pensar nesses varões. Qual é o conselho prático que a gente pode ter? Qual é o conselho prático? O primeiro elemento que eu acho que é fundamental é assim: muitas mulheres que estão numa vida um pouco mais, né, já às vezes têm filhos, já estão um pouco mais maduras, elas sentem vergonha de estarem solteiras e elas se fecham para novos relacionamentos. É uma coisa que a gente percebe muito. Então, elas se fecham, elas não se abrem. Como elas se fecham, homens maduros ou que vêm à igreja não conseguem se achegar a essas mulheres. Por quê? Porque elas já não conseguem mais olhar como pessoas que querem um relacionamento. Então elas se fecham, muito grande ali. Elas até oram, elas até ali, mas elas não aprenderam a descansar no Senhor. Quando a pastora estava dizendo descanse no Senhor, confie nesse Deus, mas não deixe de desejar. Na verdade, você se desliga. Confiar em Deus, descansar no Senhor, é confiar que Ele vai preparar o seu varão. Mas você precisa desejar esse varão, você precisa desejar esse homem, você precisa colocar isso diante de Deus. Senhor, eu quero casar, eu quero um varão de Deus, eu quero que o Senhor prepare esse varão. O que você não vai fazer? Ficar desesperada, apavorada, usando o seu corpo e tentando conquistar alguém a qualquer custo, buscando lá no mundo alguém. Mas descansar no Senhor Senhor, olha, eu quero um varão de Deus. Não sei aonde ele está, não sei aonde ele vive, não sei como ele se comporta, mas eu quero um varão de Deus. E você precisa desejar isso dentro de você. Você precisa colocar isso diante de oração de Deus, com serenidade, com tranquilidade.
sem desespero, sem apavoramento, sem ficar pensando, mas na minha igreja não tem. Espera aí, você está confiando em Deus ou está confiando na igreja? Deus é suficientemente poderoso para trazer o homem, para trazer a esposa, para trazer a pessoa que você quer. Agora, você precisa ter isso muito claro, você precisa desejar esse homem. E trazendo um elemento bem claro, bem prático para as mulheres solteiras, venham para a igreja como se eu fosse encontrar o seu esposo naquele culto. Porque ele pode até não estar aqui, mas Deus vai trazer. Mas se você já não se arruma, não passa um batom, não come uma roupa elegante para vir para a igreja, já no sentido, quando meu esposo fala em você se preparar, é isso. É aquela chama tá acesa dentro de você. E não sinta vergonha de ser solteira. Se tiver um culto e o pastor perguntar quem é solteira aqui, você... Aí o varão às vezes está até no culto e tu está aqui. Ele estiver do lado de lá, ele não vê. Então levante a mão, dê glória a Deus, para que os varões possam ver. Deus vai trazer, mas você tem que estar aquela chama acesa. Põe uma roupa, um batom, vem para o culto. Ele não está hoje não no culto. Não, mas no próximo culto ele vai estar. E isso vai te impulsionar e vai deixar aquela chama acesa. Mas não é procurando não, ele vai te achar. Mas esteja, de olheiro em pé, porque se você estiver, o varão passa e a outra pega, gente, que é muito acontece. Aí fala, poxa, a irmã chegou ontem, já ficou com fulano, mas você nem se mostrou, você estava de olhinho ali, fica aí toda fechada. Não, assim não acha não, irmã, assim não acha não, tem que ficar na fé mesmo. Eu vejo uma grande dificuldade nas meninas, a mulher hoje ela está muito empoderada. A mulher está indo à luta, a mulher está estudando, está fazendo concurso público. E a mulher cristã, a jovem mulher cristã, madura, essa independente, ela está muito seletiva, ela está escolhendo bastante. Então o que acontece? Ela quer um homem pronto à altura dela. O que acontece? Claro que ela não vai procurar um rapaz mais novo que ela vai procurar a faixa etária parecida, que alcance, mas o marido não vem pronto. A esposa faz o marido faz a esposa. Por isso que eu costumo dizer, quando nós estamos aplicando o curso de noivos, que o primeiro 1 ano e meio, mais ou menos, do casamento é o mais difícil. Por quê? Está tendo ajustes. Você nasceu em um lar que você foi educado de uma maneira e você casa com um rapaz que foi educado de outra maneira. Por exemplo, eu sou mineira, eu tenho um tempero específico dos mineiros. Eu caso com um gaúcho, vai dar um atrito tremendo, porque o meu tempero não é igual dos gaúchos, dos sulistas. Graças a Deus eu casei com um paulista, que é parecido. Então, nós temos essa dificuldade. A mulher, quando está solteira, ela está procurando um homem pronto, e não é assim. Deus vai enviar um homem que supre as suas necessidades, que você precisa, que você busca, mas que vai ter os defeitos que você vai suportar. E é assim, quando vocês começam a namorar, ter aquela amizade, vocês vão descobrindo as afinidades. E daí em diante é um processo de afunilamento do casal. Então, namorados, meninos, não vêm prontos. Vai ser do jeito que você deseja, mas não está pronto. Você vai fazê-lo. Uma dica para as solteiras, de verdade, funciona, a gente já fez e já viu acontecer. Pega um papel à noite, pega um papelzinho, você faz uma lista de desejos do homem que você quer que Deus prepare para você. O que é que você vai colocar nessa lista? Não é se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é isso. Não, você vai colocar princípios. Por que é importante você fazer isso? Porque à medida que você vai vendo isso, você precisa se perguntar se aquilo realmente te completa. Muitas mulheres dizem assim, eu não arranjo um homem para cuidar de mim. Mas é como a nossa querida Carla disse, ela não aceita ser cuidada, porque ela quer ser a guerreira que cuida da vida, que defende, a lutadora. Peraí, como é que Deus vai mandar um homem se você não consegue dividir a sua conta bancária com ele?
Entende? Quando eu casar, dinheiro dele para lá e dinheiro meu para cá, porque eu não, o que é isso? Como é que você vai falar para Deus que você quer um esposo que cuida de você? Entende? Então faça uma lista dos princípios inegociáveis, de tipo de homem vai completar você. Irmão, eu gosto de andar na praça. Isso é importante para você? Então peça a Deus, eu quero um homem que saia comigo andando na praça de mão dada. Entendeu? Assim, coisa simples. Para quê? Para você colocar isso diante de oração de Deus. Querida, confie. O Senhor tem mais vontade, mais desejo que você tenha um companheiro e uma companheira do que você mesmo. Crê nisso. Eu creio que Deus sonha os nossos sonhos. Primeiramente, antes da gente sonhar, Deus sonha. E é aquela coisa, tem que descansar. A mulher, às vezes, a jovem, ela coloca nas mãos de Deus, depois ela tira, né? Então não deixa Deus trabalhar. E eu entendo também, tenho aprendido que o homem governa, mas a mulher administra. Então ela precisa ser sábia, foi falado aqui algumas vezes pela pastora Ivanilda, né? Amém. Queridos, nós temos mais aqui algumas perguntas, porém nosso horário não vai ser suficiente. E antes de eu ir para a última pergunta, tem uma aqui muito interessante que completa o que nós estamos falando a respeito das mulheres, mas agora é sobre os homens. O que fazer, o que falar para os jovens meninos a respeito disso, que não estão prontos, não estão maduros o suficiente? Não são maduros o suficiente, não crescem, não querem criar responsabilidade. Nós conversamos sobre as mulheres, né, que estão prontas, mas não tem os meninos ainda, não tem os homens ainda. Para os homens solteiros, jovens solteiros, o que vocês têm a dizer para eles? Eu creio que o Claudemir respondeu aqui na pergunta anterior. O homem, ele precisa posicionar, nossos jovens precisam posicionar, porque eu vejo assim uma certa moleza, precisa virar homem, né? Então, e sendo cristão, a responsabilidade é maior. Sendo cristão, então o homem ele precisa posicionar. Eu vejo uma certa moleza da parte dos jovens hoje, né? Hoje eu estou com 5.2, aí 52 anos, e eu confesso que na minha época não existia tanta moleza igual hoje. Então essa garotada precisa posicionar e ser homem, precisa adquirir responsabilidade. Uma coisa que a gente percebe é que a função de levar o menino para a vida é uma função paterna, não necessariamente do pai, mas é a função paterna. É o pai que faz você olhar para o mundo, é o pai que faz você olhar para a vida, certo? A mãe faz o quê? A mãe acolhe, a mãe traz para perto, a mãe segura. Então observe o seguinte, mesmo que você não tenha marido, mesmo que você não tenha, você é mãe, oriente o seu filho, instrua o seu filho a olhar para a vida, a olhar para o futuro, a buscar as suas realizações. E para você que é jovem, como o irmão disse, é moleza. Por que a gente está falando de moleza? Porque quando a gente fala assim, o homem tem que cuidar da casa, o homem tem que ser responsável, o homem tem que ser isso. Quando a gente é jovem, a gente fica um pouco assustado. Por que a gente fica um pouco assustado? Porque a gente é inexperiente e fala, meu Deus do céu, rapaz, eu não estou acostumado a chegar no final do mês e ter que pegar o dinheiro e pagar a luz, porque quem faz isso é meu pai, quem faz isso é minha mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. A gente, como a Carla disse, a gente se faz. Ninguém nasceu sabendo, entende? E quem é que vai nos dar a competência, a capacidade? É Deus. Deus vai nos dar competência, Deus vai nos dar condições. Quando a pastora disse assim, o homem tem que liderar, isso não é uma coisa que está longe de mim. Essa semente da liderança, Deus colocou em mim quando Ele soprou o sopro de vida. Eu não preciso me esforçar como homem para liderar. Por quê? Porque isso está dentro de mim. Assim como uma mulher não precisa se esforçar para gerar um filho. Por quê? Porque Deus já colocou isso dentro dela. Então, homens, meninos, é assustador? O mundo ele te apavora muitas vezes? Te apavora. Você acha que José, quando viu lá perseguindo Jesus, ele não ficou assustado? É óbvio que ele ficou assustado. Ele era um rapaz novo, sei lá quantos anos tinha.
mas ele se lembrou de que Deus havia dado a ele a competência de fazer, e a gente aprende no caminho, certo? Então, a gente apenas se dispõe. Eu tenho dificuldade, eu tenho medo, sim, tudo isso é verdade, tudo isso é real, porém, eu vou me lançar na mão do Senhor. Olha, eu não sei fazer, não sei como, esse negócio aí é complicado, mas eu vou me colocar na mão de Deus e Deus vai me direcionar. Então Deus quer mais que eu tenha atitude, como o irmão falou, eu tenha mais atitude do que saber fazer. Eu me coloco à disposição, então Deus vai me dando condições para fazer. Entende? Por isso eu disse ontem aí, para a gente fechar, a importância que eu tenho de fazer o processo de desligamento dos meus pais. Se eu não for treinado ou não aprender a ter essa autonomia, eu não vou conseguir olhar para mim e dizer, eu sou capaz de fazer. Eu tenho limitações, eu tenho dificuldades, mas o Senhor vai me capacitar. O Senhor vai me dar condições. E aí, meu amado, lembra daquela história do Mar Vermelho? O que Deus disse para Moisés? Diga ao povo o quê? Que marchem. O mar estava aberto? Não, o mar estava fechado. E é assim na vida, eu tenho que marchar. Questão do posicionamento. Meninos, nós podemos observar hoje que a mulher está empoderada, a mulher está na luta, certo? Mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Então pense você assim, na minha casa eu vou ditar as ordens, não como machista, mas se a minha mulher está batalhando, eu vou batalhar mais. Se a minha mulher está querendo fazer concurso público, eu também quero vencer. Lá na minha casa, eu vou ser o líder. Então, busque isso, leiam livros, assistam pregações, busque o seu discipulador mais maduro, procure a ser. Antigamente, as mulheres falavam, meu menino já está um homenzinho, um machinho. E é isso, seja homem, seja macho, não seja só criança. Olha, menino de 17 anos já pode começar a estudar para concurso público. Não é esse o seu objetivo, mas vá atrás do seu sonho. Qual é o seu sonho? O que você quer ser como um pai, como um marido, como um namorado? Que a sua esposa vença e você não? Que ela lidere as finanças, lidere sua casa? Hoje os homens, eles estão apáticos, porque as mulheres estão vendo moleza nos homens. Alguém precisa liderar esse lar. Se o homem não tomar sua postura, a mulher vai fazer isso, porque ela não vai querer que a família dela desmorone. Então você pode ter o seu papel como homem, como líder, desde agora. Observe, pegue alguém como referência. Se o seu pai não é essa referência na sua vida, com certeza você tem um avô, um amigo, um tio, um vizinho, alguém que espelhe você positivamente, mas seja líder da tua casa. E você vai ser observado dentro da igreja. Porque as mulheres estão mais maduras e os homens estão para trás. Quem está na vista vai ser lembrado. E se você, as mães estão indicando os namorados para as filhas, porque nós queremos que as nossas filhas casem com um homem maduro, que vai dar para ela mais do que o pai está dando, não só financeiramente, mas segurança, um líder, um homem posicionado, que não seja um homem banana e podre. Gente, cá para nós hoje os meninos estão celular o tempo todo, estão brincando demais. Olha, os meus irmãos começaram a trabalhar com 14 anos, são tudo bem financeiramente, profissionalmente, estão tudo resolvidos, e os meninos hoje não sabem nem o que quer. E as mulheres estão indo na luta. A mulher quer um homem maduro também, um homem posicionado, que sabe o que quer, que tem firmeza no que vai falar. Aí chega um menino lá na minha casa de 17 anos, você fala, então, o que você quer da vida? Jogar Free Fire. Começa ali, cacarejar na porta de casa, fala, minha filha, você não tem futuro, não. Verdade. As mães estão orientando as suas filhas, eu oriento as minhas.
a pastora deixou bem claro aqui a questão, né? Porque se o homem ele não dá o primeiro passo, a mulher ela é animada a começar. A mulher ela não tem essa coisa de ficar esperando. A pastora disse aqui, se o homem não posiciona, ele não toma uma providência, a mulher ela já sai na frente. Então assim, eu lamento em dizer, mas eu concordo plenamente com o que a pastora falou aqui. Eu sendo homem, e eu concordo, ela tem razão. Então o homem ele precisa posicionar e largar nessa linha aí, ele precisa largar, porque se ele não largar na frente, com certeza a mulher ela vai largar. E ela larga e ela se vira nos 30. E ela vai embora, ela segue. E o homem fica para trás e ainda reclama, né? Pior que nós homens reclamamos, poxa, a mulher fez isso, era para eu fazer. Bom, era para eu fazer, eu não fiz. Eu sei que nosso horário já se esgotou, mas eles podem procurar vocês, não podem? Na verdade, nós temos mais ou menos aqui cinco perguntas aqui a mais para fazer, mas eu vou encerrar só com essa última aqui, que diz o seguinte: o sistema mundial atual está impondo uma armadura que não é nossa. Isso é uma mulher dizendo. Há uma desmasculinização do homem e uma masculinização da mulher. Como a igreja pode atuar para combater os extremos do machismo e do feminismo dentro da igreja? Para a gente encerrar essa pergunta. Eu acho que é voltando para a palavra, né? A mensagem da pastora hoje mostrou para a gente o quê? Quem é a mulher? A mulher é essa joia rara feita por Deus, que Deus expressou o seu desejo ali e colocou certas capacidades e habilidades e certas necessidades. A pastora disse com muita propriedade, com muita segurança: eu preciso de um líder. Foi Deus quem fez assim. Então, se a mulher não aceita que ela precisa de um líder, porque ela foi magoada pela figura paterna, pelo homem, então ela diz assim: eu nunca vou me submeter a nenhum homem, eu nunca vou deixar a minha vida, ou ela vai contra a palavra, vai se masculinizar, vai se masculinizar, vai ser feminismo demais, certo? Primeiro elemento. Então a gente volta para a palavra. Quem é você em Cristo? Você é uma mulher, você tem habilidade, você tem competência, você não está proibida de ser nada. A pastora explicou isso muito sabiamente. Porém, você precisa aprender a ter a liderança masculina. Você tem necessidade emocionalmente de ser protegida, de ser cuidada, de ser isso. Você não precisa ser a guerreira, entende? O feminismo tem nos dado isso às vezes: eu tenho que ser a guerreira, eu tenho que ser isso. Só que isso você carrega um peso enorme nas costas, terrível. E toda vez que a gente tem, aprendam isso, toda vez que você tem baixa masculinidade em casa, você vai ter muita feminilidade. Você cria um desequilíbrio, entende? Você torce a balança. Então a gente precisa voltar para a palavra. Como homem, a mesma coisa. A minha esposa não vai ser submissa a mim porque eu grito: lá em casa é do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Não foi isso que Cristo disse. O líder é aquele que, o irmão deixa parte na frente, entende? O líder é aquele que faz primeiro. Entende? Então eu lidero a minha esposa como? Sendo o primeiro a fazer. Isso é liderança. A minha esposa não tem que submeter a mim porque eu gritei. A minha esposa não tem que se submeter a mim porque eu saí dando piti. Não. A minha esposa se submete a mim porque, mesmo ela sendo forte, mesmo ela ganhando a vida dela, mesmo ela tendo o dinheiro dela, ela decide colocar a vida dela submissa à minha liderança. É uma decisão dela. Por amor. Por quê? Porque ela entende que intimamente ela precisa da minha palavra de direção, ela precisa da minha palavra de segurança, ela precisa da minha palavra de proteção, entende? Assim como aquela menininha, eu já falei isso numa ministração, mas lembra o seguinte, a irmã Carla falou muito isso. Por que eu tenho que ser amigo do meu esposo? Por que eu tenho que ser amigo do meu esposo ou da minha esposa? Porque há momento que a minha relação com ele não é de macho e fêmea,
Quem tem pai aqui? Menina que tem pai. Pai vivo. Qual é a coisa mais gostosa que uma menina tem de fazer quando seu papai está vivo? Mesmo ela grande. Sentar no colo dele. Entende? Por quê? Porque aquele momento é o momento em que ela se sente protegida pela masculinidade feminina e ela não precisa, masculina, e ela não precisa se esconder dele, ela não precisa ficar preocupado se ele vai olhar para os seios dela, porque é o pai que protege, é o pai que cuida, é o pai que zela, é o pai que dá essa segurança para ela. O homem precisa ser isso para a mulher, entende? Por isso que tem que ser amigo, porque haverá momentos, haverá situações que essa mulher precisa se abrir não como a fêmea, tem que se abrir como mulher, pelas dores, pelos sofrimentos. Então como é que a gente equilibra isso? Eu penso nisso, a gente precisa voltar para a palavra de Deus. A gente precisa deixar essas molduras que o mundo vai nos dando. Não, a mulher não precisa obedecer ao homem, não. Eu cuido da minha vida. Eu cuido das minhas finanças. Eu faço do meu jeito, porque lá em casa tem que ser... Não. A gente precisa voltar para a palavra. Se a gente aplicar o que a pastora ensinou hoje aqui, meus amados e minhas amadas, olha, mas vai funcionar que vocês vão ficar admirados. E falando em liderança, a liderança ela é conquistada, ela não é imposta. Então, uma vez que, como Claudemir falou, eu não preciso chegar para minha esposa e ditar, ser um ditador, um tirano dentro de casa. Conforme as minhas atitudes, as minhas práticas, eu vou conseguir essa liderança, porque ela é conquistada. Liderança não é imposta. O que é imposto é complicado. E a gente está perdendo, a gente quer ser tão forte às vezes que a gente esquece de ser mulher, de ser dócil, de ser feminina, de ser atraente para o esposo, de se mostrar. A gente está sempre querendo mostrar uma força o tempo todo, força para o filho, força para o esposo, força no trabalho, e deixamos de ser mulher. Gente, nós temos que ser mulher, Deus nos fez assim, com a nossa docilidade, nós estamos perdendo isso. Nós perdemos isso na forma de falar com o nosso cônjuge, nós perdemos isso na forma de falar com os nossos amigos, na nossa casa. E uma das coisas que nós temos que buscar, nós mulheres, eu falo para isso para mim mesmo, é a doçura. Porque Deus nos deu essa docilidade, com essa nova imposição do mundo, nós estamos perdendo isso porque nós sentimos vergonha de ser dócil. Nós sentimos vergonha de ser carinhosa. A gente acha que ser carinhosa com o esposo, ser dócil com o esposo, é ser fraca. É vergonhoso. Então vamos voltar para a palavra. Aquela mulher de provérbio, ela é dócil, ela é gentil. Como que a gente às vezes não sabe falar com doçura, porque nós estamos perdendo isso no nosso convívio, e principalmente dentro da nossa casa. Então, minhas amadas, uma coisa que vocês devem buscar no Senhor é a sua essência de docilidade. Porque aí muitas coisas, até mesmo quando você tem um marido bem mais duro, mais grosso, a sua docilidade vai quebrantar ele. Né? E a gente quer partir para o embate, porque a gente quer ser forte, a gente quer ser ali tete a tete. Mas não, é calada, mas é na doçura e naquilo que Deus deu de essência. Nós não somos o homem, nós somos mulheres e temos que agir como mulheres. Será que você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Muito obrigado, Claudemir, Rosana. Obrigado, Wilson. Obrigado, Carla. Vamos se colocar de pé, então?